Olá, queridos irmãos e irmãs. Chegamos à terceira semana desse último livro da série Nossa Missão, a Edificação do Corpo de Cristo. O título desse volume é Deus é Amor. Que maravilhoso! E a mensagem dessa semana tem por título Encher-se do Espírito. Amém? Vamos nos encher do Espírito. Semana é semana de se encher do Espírito. O texto base dessa semana é Efésios capítulo 5, de 18 a 21. E a semana começa nos lembrando que é a palavra de Deus que faz a sua obra acontecer. Deus quer realizar muitas coisas nessa terra. E a maneira que Ele usa para que isso ocorra é falando. Deus fala. A sua palavra, quando é transmitida para a igreja, tem um objetivo claro, que é realizar o que está no coração de Deus, é cumprir a sua vontade, é fazer algo. E o Senhor tem nos dado uma visão muito preciosa, que está descrita em Zacarias, capítulo 4, aquela visão do candelabro, e que verte azeite dourado. Esse azeite dourado é a palavra de Deus, é o que Deus quer transmitir para a igreja, e é o que vai fazer com que a igreja brilhe. A igreja, representada pelo candelabro, precisa brilhar nas trevas. As trevas desse mundo precisam ser dispersas pela luz que vem da igreja, mas para que ela brilhe, é preciso que esse azeite dourado que verte das oliveiras, que vem das duas oliveiras, possa chegar nas suas lâmpadas. Como é que ela chega? Primeiro, Deus manda a sua palavra, esse azeite dourado, né? A vida de Deus, o Espírito de Deus. A palavra dele vem por esse bico de ouro, que são os apóstolos, são aqueles que o Senhor separou para transmitir a sua palavra para a sua igreja. Esse bico de ouro, ele então verte o azeite dourado numa vasilha, que capta esse azeite dourado, e dessa vasilha saem 7 tubos para suas lâmpadas. E em cada vez que essa vasilha recebe o azeite, ele transmite o azeite para as lâmpadas, e aí o candelabro pode brilhar. Graças ao Senhor, o Senhor tem levantado os apóstolos em cada era para falar a palavra dele, que está no seu coração, para que a igreja possa fazer a vontade de Deus. E esses apóstolos, eles contam com muitos que amam com amor reverente a palavra do Senhor. Muitos que valorizam essa palavra, que é a palavra profética. É a palavra que dá direção para a igreja. É a palavra que vai fazer com que a igreja cumpra a sua função. No caso do candelabro, brilhar. A igreja só vai poder brilhar se receber a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que Deus está falando no momento para a sua igreja. Então, essa vasilha representa todos aqueles que amam com amor reverente a palavra. Eles valorizam cada palavra, buscam, se enchem e praticam essa palavra. Põem em obra, põem em execução tudo que eles estão recebendo. E eles transmitem fielmente aquilo que receberam do apóstolo, transmitem para todo o candelabro, para toda a igreja. E a igreja então recebe esse azeite dourado e pode então cumprir a sua função, brilhando na terra. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, porque essa palavra é o que traz tudo que Deus planejou para nós. Em Efésios, nós estamos terminando de ver o livro de Efésios. Esse livro maravilhoso, no capítulo 1, mostra que tudo que Deus planejou, todas as bênçãos de Deus nas regiões celestes, que Ele preparou para nós em Cristo, vem até nós por meio da sua graça. A sua graça traz todas essas bênçãos para nós. E qual é o veículo que traz essas bênçãos para nós? O veículo é a palavra de Deus. Ele nos conduz, essa palavra nos conduz para Deus e traz o que Deus preparou para dentro de nós. Isso é algo precioso, é algo maravilhoso, porque quando o homem caiu, ele foi separado de Deus, foi desconectado de Deus, perdeu a conexão com o falar de Deus. O caminho para a árvore da vida foi fechado, mas, graças a Deus, em Efésios capítulo 1, nós vemos que a graça de Deus alcançou cada um de nós. Efésios 1 e 2 mostra isso para nós, né?
em capítulo 2, fala que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Estávamos sem Deus, perdidos no mundo. Mas graças a Deus, pela graça, nós fomos salvos. Deus nos alcançou, não é? Embora lá no Jardim do Éden nós vimos nessas mensagens algo tão precioso, tão maravilhoso, que o caminho para a árvore da vida foi fechado em Gênesis capítulo 3. Lá no final do capítulo, por causa do pecado. O homem perdeu o acesso à árvore da vida. Mas graças a Deus, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 10, Deus havia preparado um rio que saía do Éden e dali se dividia em 4 braços. Para quê? Para alcançar o homem. Aleluia, Deus já tinha preparado todas essas bênçãos celestiais chegando a cada um de nós. E o veículo para essas bênçãos é a palavra de Deus. Então tudo que Deus quer realizar é por meio da palavra. Por isso nós precisamos ter esse coração, um coração que anela pela palavra do Senhor. Na segunda-feira do alimento diário, dá o exemplo, né, do sangue fluindo no corpo. As células precisam desse sangue para receber o oxigênio, para produzir energia para o seu corpo, para todo o corpo. Assim também nós. Precisamos da palavra profética. Precisamos da palavra que sai da boca de Deus. Precisamos valorizar essa palavra, anelar essa palavra, como cada célula do nosso corpo anela pela chegada da corrente sanguínea com oxigênio para poder gerar energia para o corpo poder continuar funcionando. E quanto mais o corpo funciona, mais a circulação acontece e mais energia ele ganha, mais força ele ganha. Graças ao Senhor, para nós também. Quanto mais nós recebemos a palavra profética, quanto mais nós penetramos nessa palavra, quanto mais nós mergulhamos nessa palavra, quanto mais ela nos enche, quanto mais nós cremos nessa palavra, quanto mais praticamos essa palavra, mais ela nos enche de energia para fazer a vontade de Deus. Não somos nós, a nossa capacidade, que realiza o que Deus quer realizar, mas é a palavra dele que realiza a vontade de Deus. Isso é maravilhoso, é um caminho maravilhoso, porque não depende da nossa capacidade, não depende do que nós sabemos ou conseguimos fazer, mas depende do quanto nós recebemos com simplicidade. Com simplicidade obedecemos a palavra que Deus envia para a igreja. E aí Deus mesmo, por meio da sua palavra, pode fazer a sua obra. Isso é maravilhoso. Vamos ser esses que valorizam esse azeite dourado, né? E então essa graça chega até nós, né? Por meio da sua palavra. E ela começa então a operar dentro de nós. Essa graça, ela nos enche também da verdade, não é? Essa graça, ela precisa também de canais, não é? Em capítulo 3 de Efésios, Paulo se apresenta como o dispenseiro, como o dispensador, como um canal da graça de Deus. A ele foi confiado o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E ele se tornou esse dispensador. Aleluia. Paulo, né, foi um dispensador dessa palavra profética. Essa palavra, o primeiro a estar na terra e a dar essa palavra no Novo Testamento foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando estava na terra, falava com o seu povo. E falava a todo momento com os discípulos. Quando ele morreu, ressuscitou, os discípulos até ficaram meio perdidos ali, né? Porque agora, como nós vamos viver? O Senhor saiu, foi embora. E aí o Senhor, por misericórdia deles, aparecia e falava com eles. Aparecia e falava com eles. Não é? Nesse treinamento de aparecer e desaparecer, Deus foi mostrando para ele, para os discípulos, que quando ele falava, eles tinham a presença de Deus. Os discípulos, né, quando desceram lá no caminho de Emaús, viram, o Senhor esteve com eles, foi falando com eles, eles não se deram conta que era o Senhor. Mas aí quando eles perceberam, depois eles comentaram, puxa, era ele, por acaso não ardia o nosso coração quando a gente ouvia ele falar? Aleluia, quando Deus fala, nós temos a sua presença. Eles foram treinados a perceber que a presença invisível do Senhor vinha por meio da sua palavra. Então a palavra do Senhor é algo tão importante. E no dia de Pentecostes o Senhor levantou Pedro. Pedro começou a falar, a transmitir a palavra profética. O que Deus tinha para dar para a igreja, para levar a igreja adiante, Deus estava falando por meio do apóstolo Pedro.
e a igreja recebia por meio do apóstolo Pedro. Depois, na casa de Cornélio, em Atos 10, ele também falou a palavra. Ele estava falando a palavra que vinha da boca de Deus. E ele, ao falar a palavra, o Espírito também ganhou os gentios, entrou nos gentios. Aleluia. E pela palavra e pela atuação de Pedro e João, a igreja cresceu. Mais tarde, o Senhor levantou o apóstolo Paulo. Paulo, então, se tornou esse canal da graça. Aleluia. O canal da graça de Deus era o apóstolo Paulo. Mas graças ao Senhor, irmãos, o Senhor não quis ter apenas Paulo, apenas Pedro, mas o Senhor ainda quer alcançar todos nós. Depois o apóstolo João veio como esse dispensador, em Apocalipse 1 nós vemos isso. Mas o Senhor quer todos nós como esses canais da graça. Aquela vasilha do candelabro de Zacarias 4 e aqueles tubos que levam para toda a igreja e que brilham, as suas lâmpadas que brilham para todo mundo. Irmãos, somos nós, somos os canais da graça. Para que sejamos esses que levam a igreja a brilhar, nós precisamos estar desimpedidos e fazer com que a graça não só seja recebida por nós, mas também passe por nós e alcance outras pessoas. Não podemos ser como aquele mar morto, né? Que só recebe, mas nós somos um canal. Precisamos permitir que a graça flua de nós. E assim nós vamos amadurecer e a edificação da igreja vai ocorrer em nós. O fluir da graça em nós vai produzindo algo maravilhoso, que é a verdade. A realidade de Deus é produzida em nós por meio do fluir dessa graça. O Senhor Jesus, né, em João capítulo 1, versículo 14, fala: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Né? Então, a graça, a verdade, vieram pelo Senhor. O Senhor Jesus, o Verbo, se fez carne, cheio de graça e de realidade. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Quando a graça chega, ela traz também a verdade. A verdade é a realidade de Deus. Graças ao Senhor. E essa realidade, irmãos, quanto mais nós ganhamos a realidade de Deus em nós, mais consistência as pessoas percebem naquilo que nós fazemos. Nós não fazemos algo igual todo homem natural faz, mas o que nós fazemos tem a verdade de Deus, tem a realidade de Deus, tem a consistência da obra de Deus. A obra de Deus é feita pelo próprio Deus, por meio dessa palavra que nos transmite a graça e nos transmite a realidade de Deus. Isso é maravilhoso. E essa consistência nós vemos na obra dos comportores, né? Nós vemos nos serviços da igreja, nós vemos quando nós saímos para pregar o evangelho. Se nós estivermos cheios dessa palavra, cheios da realidade, da graça e da verdade de Deus, então nós vamos ter estar cheios dessa consistência, né? As pessoas vão tocar algo sólido no que nós fazemos. Graças ao Senhor. E aí, irmãos, nós chegamos no capítulo 5. Quando chega no capítulo 5, o que nós vemos? 5 de Efésios, né? Não só a graça, a verdade, mas agora, no versículo 1, nós vemos: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aleluia. A maneira de ser como Deus, só tem uma maneira: é se tornar filho de Deus, é ter a vida de Deus nela. Não é apenas cuidando do seu comportamento, ajustando o comportamento. Não, é preciso ser enchido da vida de Deus. É a vida divina que nos faz ser como Deus é. Aleluia. Por isso, quando nós recebemos a palavra, não basta a gente ficar no conhecimento. Nós vamos extrair dela a vida, extrair dela a realidade, extrair dela a graça, praticando essa palavra, colocando ela em prática, obedecendo essa palavra. Nós vamos extrair vida, e essa vida divina vai nos tornar como Deus é, sendo imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, para que nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma agradável. Aleluia! Aqui nos mostra dois lados. De um lado, o amor é doação. O Senhor Jesus se entregou por nós. Deus, a vida de Deus, Deus é amor. E por essência, Deus, ele é um doador. Ele doou todas as coisas. Ele doou todas as coisas para a nossa existência.
Ele deu tudo, nada nós precisamos pagar. Não precisamos pagar pelo ar que respiramos, pela luz do sol que recebemos e por tudo mais. Deus doou todas essas coisas para nós. E não só isso, muito mais do que isso. Deus nos deu o seu próprio Filho para morrer por nós, para nossa salvação. Aleluia! Porque está na essência de Deus. Ele é o doador, aquele que está cheio do amor de Deus, aquele que desfruta e está cheio de Deus como amor. Ele também é alguém que doa a vida de Deus para os outros. É alguém que se doa pelos outros. Graças ao Senhor por isso, que nós possamos ter a realidade desse amor. O amor, Deus é amor. Então o amor não é aquela coisa melosa, não é aquela coisa romântica, né? Não. O amor é o próprio Deus. Se nós nos enchermos de Deus, simplesmente nós vamos nos doar pelos outros. Vamos nos doar pelos irmãos, vamos nos doar pelas pessoas na rua, pregando o evangelho para elas, pregando o evangelho para os nossos colegas de trabalho, nossos colegas de faculdade, os colegas na escola, para todas as pessoas, para aqueles que nós encontramos nas ruas, nos restaurantes, nas farmácias, nos supermercados, enfim, onde nós estivermos, cheios do amor de Deus, nós vamos doar vida para essas pessoas. Aleluia! Deus é amor, por isso Ele é o maior doador do universo. Nós também, como filhos de Deus, estamos sendo aperfeiçoados nesse amor, em doar Deus para as pessoas. Por outro lado, isso é do lado dos homens. Do lado dos homens, né, nós doamos e as pessoas recebem, né? Esse amor é o que nos leva a fazer a obra de Deus, o que nos leva a agir é o amor de Deus em nós, é o combustível para tudo aquilo que nós fazemos. Aleluia! Por outro lado, a outra parte é que esse amor de Deus fala, a doação está em que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Mas quando isso ocorreu, ele se tornou uma oferta e sacrifício a Deus em aroma agradável. Aleluia! Em aroma suave. Então, quando nós nos doamos pelas pessoas, Deus, quando nos olha, nos vê como um sacrifício a Deus em aroma suave. Deus se agrada dessa doação, da doação do amor que parte de nós. Aleluia! Isso é maravilhoso. Por amor, nós alcançamos as pessoas, porque nós doamos a vida de Deus para as pessoas. E ao mesmo tempo, nós agradamos a Deus, porque nos tornamos esse sacrifício de aroma suave. Vamos agradar o Senhor? Vamos ser esses que vivem para seu inteiro agrado. Vamos ser esses doadores de vida e esse sacrifício de aroma suave e agradável a Deus. E aí, na sequência, no versículo 8, o que nós vemos? Nós vemos que agora nós somos luz no Senhor. Versículo 8 de Efésios 5 fala, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha só, irmãos, nós já recebemos a graça de Deus. Nós também, por receber a graça, estamos recebendo a verdade, a realidade de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Por isso, nós amamos, doamos a vida de Deus às pessoas, nos doamos a elas e nos tornamos um sacrifício agradável a Deus. E nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Todas essas coisas não são coisas separadas, mas elas são uma só. Vem tudo no pacote da graça de Deus, das bênçãos que Deus entregou para nós, das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Essa graça que vem pela palavra de Deus está sendo trabalhada em nós. E todos esses aspectos estão sendo, pouco a pouco, sendo manifestados na nossa vida. Então a luz é aquela que dissipa as trevas. Onde tem luz, não tem trevas. E graças ao Senhor, porque quem anda na luz vê a sua própria condição. Em 1 João, capítulo 1, os versículos lá de 7 a 10, são bem conhecidos de nós. Ali fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se nós dissermos que nós não temos pecado, nós fazemos com que Deus se passe por mentiroso. E a verdade não está em nós. Ou seja, irmãos, quando nós andamos na luz, quando nós vamos diante de Deus, que é luz,
nós vemos a nossa própria condição. Vemos que nós somos falhos, que nós temos muitos erros. Imediatamente somos levados a confessar nossos erros. Isso nos guarda do orgulho. O orgulho vem quando nós não estamos na luz. O orgulho vem nas trevas, quando nós nos achamos alguma coisa, quando nós nos achamos melhores do que alguém. Isso é um indicativo de que nós estamos nas trevas. Por isso, irmãos, irmãs, ao menor sinal de que nós somos alguma coisa, nós precisamos nos arrepender imediatamente, confessar ao Senhor, voltar para a sua luz. E aí nós vamos ver nossa condição, vamos nos arrepender e vamos ser libertos do orgulho, libertos da arrogância. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo falou que ele era o principal dos pecadores. Oh, Senhor Jesus! Quem é o principal dos pecadores? Paulo disse que ele era ele. Irmãos, por que isso? Porque Paulo estava sempre diante da luz de Deus. Todos nós, se nos achamos alguma coisa, quando vamos diante de Deus, que é luz, nós imediatamente nos arrependemos. Vemos nossas falhas. É isso que nós precisamos. Por fim, nós chegamos na quinta-feira do Alimento Diário e aqui nós entramos nos versículos que falam sobre conhecer a vontade de Deus, sobre nos encher do Espírito. Aqui, irmãos, é muito maravilhoso que se encher do Espírito, que está no versículo 18 e 19, ele fala, está dentro do contexto de conhecer a vontade de Deus. E aqui, então, no versículo 15, fala, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Não podemos ser nécios, não podemos ser tolos. Mas nós precisamos buscar compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é aquilo de mais importante. A vontade do Senhor é aquilo que há de mais forte no universo. Essa frase foi o que me tocou muito no Alimento Diário. Fala na página 45, né? A vontade de Deus, segundo parágrafo. A vontade de Deus é o que há de mais forte no universo. Deus não faz nada que não esteja de acordo com o conselho da sua vontade. Está em Efésios 1, capítulo 11. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A vontade de Deus é o que há de mais forte nesse universo. Aleluia. Deus vai cumprir a sua vontade. E se tem algo que não pode ser impedido nesse universo, é a vontade de Deus. Não vamos ser tolos. Não vamos viver alheios à vontade de Deus. Não vamos andar como nécios, mas vamos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia. Em Efésios 1:5, o Senhor falou que o Senhor nos predestinou para sermos filhos maduros de Deus, para filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, o beneplácito é o prazer, a satisfação, o desejo, a benevolência. Quer dizer, a vontade de Deus é o que agrada a Deus. A vontade dele é o que deixa Deus alegre, deixa Deus satisfeito. Cumpre o seu desejo. Isso é maravilhoso, porque em várias outras passagens, e em especial em Lucas 12:32, tem um versículo muito precioso. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Aleluia! Esse agradou é a mesma palavra no grego, que é eudokia, não sei como pronuncia. Ele é a mesma palavra lá para beneplácito da sua vontade. Deus se agradou, Deus tem prazer em dar para nós o seu reino. Aleluia! Não importa se somos um pequeno rebanho, o que nós precisamos é buscar compreender a vontade de Deus. Compreender que Deus deseja ter o seu reino. Deus deseja ter o ambiente em que Ele governa. Deus deseja ter todas as coisas, começando por nós, a igreja. Ele quer ter todas as coisas encabeçadas em Cristo. É isso que Deus deseja. Essa é a vontade de Deus. Isso dá prazer para Deus. Isso deixa Deus satisfeito. E isso vai ser cumprido. Se isso vai ser cumprido, a melhor coisa que nós fazemos é viver para essa vontade. É viver debaixo do governo de Deus, permitindo que Deus cumpra a sua vontade. Esse encabeçamento de Cristo está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. É aqui que nós conhecemos qual é a vontade do Senhor.
A vontade de Deus, ele desvenda o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, quer dizer, segundo esse bom prazer, segundo aquilo que dá prazer para ele, que ele propôs em Cristo, é de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, enquanto o tempo corre. Deus quer fazer com que todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, sejam convergidas em Cristo, sejam encabeçadas por Cristo. Aleluia. Quando isso acontecer, irmãos, quando isso acontecer, tudo estará debaixo do governo de Cristo. Só vai haver um comando, só vai haver a vontade de Deus. Só Cristo vai fazer a sua vontade. Aleluia. Isso é o que nós precisamos buscar compreender. Não vamos ser nécios. Não vamos viver como as pessoas vivem no mundo, não é? Mas vamos ser esses que buscam a vontade do Senhor. O Senhor Jesus era assim. Ele buscava a vontade do Senhor, não fazia as coisas de acordo com a sua própria vontade. Ele disse que ele estava na terra não para fazer a sua própria vontade. Ele não procurava a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou, a vontade do Pai. Isso está em João 5, versículo 30. Em Mateus 12, 50, ele falou que aqueles que ouvem a sua palavra e fazem a sua vontade, a vontade do Pai, esses sim são sua irmã, sua mãe, são aqueles que têm ligação de verdade com ele. Irmãos, irmãs, vamos ser esses que buscam fazer a vontade do Senhor. Não vamos ficar perdidos no meio de tantas coisas. Vamos ouvir a palavra profética, que nos dá revelação de qual é a vontade de Deus hoje, qual é a vontade de Deus para a igreja nesse momento. Isso vai nos ajudar muito a não ficar perdidos, mas nós vamos compreender a vontade do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso vai nos levar a ser agradáveis a Ele. Graças ao Senhor. Por isso nós precisamos ser esses que recebem a palavra que faz com que nós conheçamos a vontade de Deus. É a palavra que nos transmite a vontade de Deus. Por fim, nós vamos continuar. Então, remindo o tempo, não como nécios, sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É o que nós vimos agora. 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Está na hora de nós nos enchermos do Espírito. Aleluia. Não vamos nos embriagar com o vinho, no qual há dissolução. O vinho, na Bíblia, representa a alegria do homem. Representa as coisas que dão alegria para o ser humano. Então, tem vários versículos que são mencionados no alimento diário, né? Salmo 104, 15, Levítico 10, 9. Mas tem um versículo que eu queria destacar, que é Provérbios, capítulo 10, versículo 19. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Então, o que acontece? O homem natural, o homem na terra em geral, o homem em geral na terra, ele vive para ter prazer, para ter alegria. Então, ele trabalha duro. Para quê? Para poder ter um pouco de dinheiro. Para que ter dinheiro? É para poder bancar uma boa comida, poder bancar, né, um bom passeio, poder bancar uma boa viagem, não é? Poder bancar prazeres da vida humana. Esse é o vinho que alegra, não é? O vinho é alegria. O vinho alegra a vida. E o dinheiro sustenta todas essas coisas para dar alegria para o homem. Então o vinho é essa alegria que o homem pode ter. Mas irmãos, aqui está falando para a gente não viver de forma insensata, para nós não nos embriagarmos com o vinho. Nele há dissolução. Então muitas pessoas acabam buscando coisas, prazeres desse mundo e até mesmo prazeres no pecado. Para quê? Para ter um pouco de alegria. Mas não são só essas coisas pecaminosas que trazem alegria. Mesmo coisas legítimas. Nossa família, nosso trabalho, as coisas da vida humana. Deus permite que a gente tenha alegria nessas coisas, mas que elas não nos embriaguem, que elas não tirem a nossa sobriedade, que elas não nos tirem a sensatez de viver para a vontade de Deus. Nós vamos buscar compreender
qual é a vontade de Deus. Não podemos viver distraídos, embriagados com o vinho desse mundo. Mesmo as coisas legítimas podem nos distrair da vontade de Deus. Por isso, Paulo está falando, não vamos nos embriagar com vinho, mas vamos nos encher do Espírito. Vamos ser sábios, vamos ser vigilantes, vamos buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia! E aí ele continua. Como é que nós nos enchemos do Espírito? Tem 3 itens nos versículos seguintes. Quais são? O primeiro deles, versículo 19. Falando entre vós com salmos. A melhor tradução aqui desse versículo é falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aleluia! Louvando a Deus, louvando de coração ao Senhor. E esse é o primeiro modo de se encher do Espírito. A segunda maneira de se encher do Espírito está no versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro modo de se encher do Espírito é, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o primeiro item para se encher do Espírito é falar entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Aleluia! O que significa isso? Irmãos, naquela época, quando Paulo escreveu isso, os irmãos não tinham a Bíblia impressa, não é? Eles não tinham a Bíblia como nós temos, só veio depois da invenção da imprensa, no século XVI. E o que eles tinham do Antigo Testamento eram coisas escritas em pergaminhos, essas coisas, não era acessível para todas as pessoas. As cartas de Paulo não estavam na mão de todos os irmãos, nem todos sabiam ler. Então o que eles faziam? Eles falavam uns para os outros, eles falavam aquilo que eles ouviam por meio de cânticos, por meio de hinos, e graças ao Senhor, eles se enchiam do Espírito, falando a palavra que eles receberam. Graças a Deus, hoje, nos dias de hoje, nós temos tantas ferramentas, tantos recursos. Nós já temos a Bíblia impressa, temos a palavra do Senhor impressa, nós temos também as transmissões do Instituto Vida para Todos. Aleluia! Aliás, você já se inscreveu no canal do Instituto? Se inscreve aí, assina, ativa o sininho para ser notificado de todas as transmissões ao vivo do Instituto. Para quê? Para receber a palavra profética, a palavra que Deus está falando para a igreja agora. Irmãos, essa palavra, nós podemos falar entre nós. Quando nós falamos essa palavra entre nós nos enchemos do Espírito. É isso que os irmãos na época de Paulo faziam. Eles falavam a palavra entre eles. E a melhor maneira de memorizar algo é cantando, né? Então, certamente eles faziam músicas com essa palavra que eles ouviam. E isso levava eles a praticar o que hoje nós chamamos de imersão na palavra. Falando uns para os outros a palavra. Tendo comunhão sobre a revelação que aquela palavra estava trazendo para eles. Eles se enchiam do Espírito. Não é assim? Na sua experiência? No dia a dia, nós precisamos mergulhar na palavra. Imergir na palavra. Essa palavra imersão significa se meter dentro da palavra. Significa mergulhar. Entrar de cabeça como se entra num rio. Irmãos, nós vamos fazer isso com a palavra. Como que nós mergulhamos na palavra? É falando essa palavra uns para os outros. Aleluia! Nós proclamamos, exercitamos nosso espírito, falando, enfatizando aquilo que nós ganhamos. E nós também temos comunhão uns com os outros. O que cada um ganhou, o que cada irmão ganhou de revelação na palavra que ouviu. Isso nos faz nos encher do Espírito, falando entre nós. Isso alegra o nosso coração, revigora nossas forças para servir o Senhor. Isso também nos leva a fazer a vontade do Senhor. Irmãos, é uma maneira de nós nos enchermos do Espírito. A imersão na palavra tem nos feito compreender a vontade do Senhor e tem nos feito nos encher do Espírito. Então, isso é o que está no versículo 19. Nós falamos a palavra uns para os outros. Graças ao Senhor, precisamos ter essa realidade, essa prática nos dias de hoje. Falar a palavra uns para os outros. Falar a palavra profética. Falar a palavra que Deus está falando para a igreja hoje. Isso vai nos encher do Espírito. Graças ao Senhor. Versículo 20, então, qual é o segundo modo de se encher do Espírito?
é dando sempre graças a Deus por tudo. Irmãos, vamos ser esses que agradecem o Senhor. Não vamos ser aqueles murmuradores, reclamadores. Nós vamos dar graças ao Senhor. Alguém que dá graças ao Senhor não acredita em fatalidades, porque ele sabe que ele não está sujeito a sorte ou azar, mas tudo é feito pela vontade do Senhor. Simplesmente vamos agradecer ao Senhor. Quando nós damos graças ao Senhor, mesmo das situações difíceis, não reclame, não murmure. E quando você tiver para reclamar, se lembre que a maneira de se encher do Espírito é dar graças ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Louve ao Senhor por tudo. Isso vai te encher do Espírito. Reclamar, murmurar, só vai trazer morte. Não vai trazer Espírito. Não vai te encher do Espírito. Vai esvaziar você do Espírito que você recebeu. Mas quando você der graças a Deus, isso vai te encher do Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 a 20, fala: regozijai-vos sempre. Vamos nos alegrar sempre. Como está sempre alegre? Dando sempre graças a Deus. Amém? Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, em todas as coisas. Não apagueis o Espírito. Aleluia. Quando nós damos graça por tudo ao Senhor, nós nos enchemos do Espírito. O Espírito não apaga. Não desprezeis profecias. Vamos valorizar a palavra profética. Vamos valorizar o que Deus está falando para a igreja. Isso também nos enche do Espírito. Aleluia. Por fim, versículo 21, a terceira maneira de se encher do Espírito é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. O Senhor quer contar com todos nós para fazer a sua vontade. Para isso, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. O Senhor tem chamado cada vez mais os jovens, os adolescentes, para fazer parte ativa na obra do Senhor. Ser aqueles que pregam o Evangelho, serem aqueles que ajudam os demais irmãos da igreja a imergir na palavra, a conhecer a vontade do Senhor, a pregar o Evangelho, a cumprir a missão que Deus deu para a igreja. Mas esses adolescentes, esses jovens, precisam aprender a se sujeitar aos mais velhos. Não é? Isso está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Também no trato de uns com os outros, entre os próprios jovens, precisam se cingir de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Aleluia! Vamos nos humilhar. Satanás se orgulhou, tomou o caminho da rebelião. Por causa do seu orgulho, ele se rebelou contra Deus e quer levar todos os homens a se rebelarem também contra Deus. Mas o Senhor tem separado um grupo de jovens para o tempo final. Em Salmo 110:3, fala que no último tempo o Senhor vai levantar um exército de jovens santos. Esses são jovens que aprendem a se submeter, aprendem a obediência, que são submissos aos que são mais velhos e que não são soberbos, mas são humildes. E esses o Senhor vai poder usar. Esses são jovens que vão amadurecer e podem também ser úteis na obra do Senhor. Mas quando nós estamos no Espírito, nós reconhecemos a linha da autoridade de Deus. E todos nós também nos sujeitamos uns aos outros. Se há alguém mais jovem do que eu, e ele está cheio do Espírito, e eu estou cheio do Espírito, e o Senhor está usando ele, eu vou aprender também a me sujeitar a ele. O Senhor quer trabalhar todos nós debaixo da autoridade de Deus. Essa autoridade de Deus é pela vida, é pela palavra de Deus. Por isso, nós precisamos conhecer, buscar, compreender qual é a vontade do Senhor, nos encher do Espírito, para viver de acordo com a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa! Vamos nos encher do Espírito, falando entre nós, falando a palavra profética entre nós. Vamos nos encher do Espírito, dando graças por tudo ao nosso Senhor. E vamos também ser cheios do Espírito, nos sujeitando uns aos outros, no temor do Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, abençoe sua família, a igreja na sua cidade, e vamos ser esses que buscam compreender a vontade do Senhor. Jesus é o Senhor.